Flowcast. E a nossa convidada de hoje é muito especial, né, Denis? Nossa, mais do que especial, mulher corajosa. Seja muito bem-vindo, Milene. E olha, a gente estava fofocando aqui já no começo. Ela tem histórias fascinantes. É a Milene Rios, vocês já devem ter visto ela, com certeza viram no Auto Esporte da Globo todas as manhãs de domingo, né, Milene? Gente, que prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Denis, obrigada mesmo pelo convite, obrigada pessoal aí que está assistindo a gente. Que gostoso, né, vir num podcast, né, que a gente vai falar um pouco de tudo, que não seja só sobre carro, que é o que eu estou bastante acostumada, mas muito legal estar aqui, obrigada pelo convite. Você é formado em jornalismo, a paixão pelo automobilismo é antes da faculdade ou foi no meio do caminho? Me formei, agora vou descobrir o que eu quero na vida. Na verdade foi já formada, né? Eu demorei muito, eu fiz faculdade em Santos, no litoral, então lá a gente, jovem, né? No máximo tinha sua bicicleta, que lá em Santos a gente brinca que é a magrela. E eu não tinha essa necessidade nem vontade de ter carro, até porque eu não teria condição de comprar imediatamente. Então não foi uma coisa que eu fiquei aguçada em ter. E aí, só que eu entrei nesse universo automotivo muito mais pelo meu perfil. Eu comecei a trabalhar estagiando numa revista que era da concessionária Autostar, uma rede de concessionárias bem grande aqui em São Paulo. Ainda não tinha nada a ver com a Globo, era uma Não tinha nada a ver com a Globo, era um estágio numa agência que fazia uma revista customizada para essa rede de concessionárias, e acabou que eu tinha que começar a escrever matérias de carro. Eu não entendia nada de carro, mas eu sempre fui muito curiosa e começava a ler as reportagens e tal. Depois disso, eu acabei indo para um projeto dentro da própria agência que ia cobrir a Stock Car e a Fórmula 1 pela Red Bull. Era um projeto que a Red Bull entregou para aquela agência. E aí eles me escalaram para aquele projeto lá também, muito mais porque eles sentiram que eu era bem cara de pau, assim, sabe? Tipo, a pessoa que é curiosa, que vai atrás, que pergunta, que não tem problema. E o papel de estagiário, vamos combinar, que sempre deixam pra gente o papel mais ingrato que tem, né? Claro. Tem que ir atrás, né? É aquele que vai atrás de tudo. E aí, nesse caso, eu tive que ir pedir foto gratuita para fotógrafo. Eles falaram, põe a mim, que ela é pau para toda obra, ela vai conseguir desenrolar essas coisas. Então, vejam, foi muito mais pelo meu perfil, como pessoa, do que pelo meu conhecimento. Né, de ir atrás do que conhecer carros. Mas depois dessa revista é que veio a paixão. Foi porque a gente cobria a Stock Car Fórmula 1 quando vinha para o Brasil, né, o GP de Interlagos, hoje chama GP São Paulo. E quando eu entrei no autódromo a primeira vez, lembro até hoje, era no autódromo de Curitiba, que não existe mais hoje, mas eu senti aquele ronco, os motores eram V8 na Stock Car, era um ronco absurdo, todos eles ao mesmo tempo, é uma coisa assim, inexplicável. Sim. Quem gosta de automobilismo, já esteve no autódromo, entende Sabe bem o que a gente fala. E eu arrepiei meu corpo inteirinho, eu não tinha a menor paixão por aquilo até então, né? E eu falei, uau, eu adorei isso, eu não quero nunca mais sair daqui. Falei isso. E realmente trabalhei, então, desde então, faz 20 anos já essa cena, e eu trabalhei desde então para trabalhar sempre com isso, né? Então foi um sentimento, sensação, é muito louco, né? E se você se permitiu colocar o macacão, o capacete, sentar naquele lugar e dar essa volta, você já se deu esse prazer? Muitas vezes, que né? Delícia. Depois, né? Porque naquele momento era muito menina ainda, nem tinha minha carta, eu fui tirar minha habilitação com 22 anos, veja. Não era meu interesse, eu só fui tirar quando eu comecei a entender que aquele setor era importante para mim, que eu gostaria de ficar nele e que eu gostaria de ser, encontrado, né? Uma motorista. Essa paixão, né? Exato. E aí, me conta, Milene, como é que foi? Foi um desafio você como mulher, né? A gente sabe que o setor automobilístico é muito masculino, é verdade. Muito masculino. Sim. E há anos atrás tinha um certo preconceito, né? Como é que foi para você quebrar essa barreira? É que hoje é bonito, né? Nós mulheres estarmos nesse setor. Há um movimento, né, em prol das mulheres que fortalece, que ajuda, que abre caminhos, inclusive dos homens, inclusive das próprias mulheres se unirem para levantar essa bandeira. Melhor, existe um ambiente favorável para que as mulheres cresçam, se desenvolvam e criem suas carreiras. Mas quando eu entrei, era muito diferente, né? A gente tinha uma imprensa até mais velha de idade, que obviamente tem uma outra formação, uma outra educação. Então, as mulheres normalmente não podiam se destacar desse jeito, ainda mais falar sobre carro, né?
Então o começo foi um pouco desafiador, até porque eu sempre fui essa menina que tinha muito brilho nos olhos para fazer as coisas. E aquilo foi me entristecendo, porque eu fui falando, cara, eu não vou ser menos capaz porque eu sou uma menina. Sim. Eu lembrava na escola, você não dizia que um ia saber mais do que o outro porque era do sexo feminino ou era masculino, entendeu? A gente sempre teve as mesmas oportunidades. Ali Claro. fazia a diferença o que você fazia com aquilo, o quanto você se dedicava, o quanto você estudava. Então me apoiei muito nisso para não sentir essa diferença. E nessa época você era a única ou havia mais mulheres? Tinham mais mulheres, mas foi muito maluco porque é um processo tão duro que a maioria ficou pelo caminho, né? É um processo duríssimo. Acaba desistindo, Vai né? trabalhar com jornalismo esportivo, que Mas já eu tem vou- mais a recepção Mas vou melhor, até né? te dizer uma coisa, eu trabalho no Corinthians e essa semana nós tivemos, né, o novo presidente através da eleição. Isso que você estava falando, eu estava viajando aqui quando você falou de mulher. Nós tínhamos por volta de 60 ou 70 repórteres, só tinha uma mulher. É interessante isso, né? Depois, na hora que começou, até chegou mais, mas no começo mesmo, ali naquela aglomeração, tinha uma... É bem complicado, né? Não abrir espaço, porque a mulher é tão inteligente quanto o homem, ela desenvolve... Bom, a mulher é anos-luz acima do homem, né? Você cuidar da casa, dos filhos, trabalhar e ainda cuidar dele. Não, a gente faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Eu falo que homem não consegue, né? Não consegue, Não consegue. nunca. São habilidades, acho, diferentes e que elas se somam, né? Então, eu adoro trabalhar com os meus pares homens e eu tenho certeza que eu trago muito... Agrega pra uma eles, outra né? sensibilidade, né? Sim, Que sim. nem eu sou jurada de um prêmio que chama Carro do Ano Global, é o Car of the Year. Por muitos anos, ele foi um único prêmio e que, claro, obviamente, tinha pouquíssimas mulheres, porque você elege o melhor carro do mundo, né? E é um júri internacional, então são pessoas do mundo todo. As poucas posições que o Brasil teve, todas as vezes, foi por um jornalista homem. E aí o que aconteceu? Esse próprio Car of the Year começou a entender esse movimento das mulheres gostarem mais de ter seus próprios carros, escolherem que carro que elas querem. Às vezes elas nem sabem muito porque elas gostam tanto daquele carro, mas elas gostam, vão lá e compram com o próprio dinheiro. Ou seja, há um movimento muito engrandecedor das mulheres, né, economicamente e atuantes dessa indústria automotiva. E aí eles criaram um prêmio que chama Car of the Year só por um jurado feminino. Olha que... Não São quer só dizer- mulheres? Só mulheres. São 84 hoje, né? 84 mulheres de vários países. E no Brasil tem 2 cadeiras. Então eu ocupo uma e uma grande amiga minha que trabalha na revista Quatro Rodas, que também é uma revista super sim. conceituada e respeitada no nosso setor, ocupa a segunda vaga. Mas é muito interessante você entender, pô, existe um prêmio só de um Só de júri mulheres. feminino hoje, de jornalistas automotivas do mundo todo, que ajudam a eleger os melhores carros do ano na visão delas. E aí o pessoal começou a falar, é um carro de mulher então, carro para mulherzinha? Pelo contrário. É que o critério de compra de mulher é um pouco diferente do de do homem. homem. O design tem importância, mas talvez não seja o primeiro. Segurança tem uma importância maior que Sim. para o homem não tem. Essa questão de sustentabilidade também começa a pegar. O espaço. Espaço interno, detalhes de acabamento interno, interno. detalhes, se tem um bronze, se tem um material mais macio, enfim. É uma visão só diferente sobre o mesmo produto. Né? É que geralmente o homem, ele olha o geral, né? A mulher vai no detalhe. Exato. E isso que é E a importante, importância esse prêmio. né, da mulher dentro desse setor, nós até falávamos, quando um homem vai comprar um carro, ele dá preferência para o último dono ser do sexo feminino, porque é mais cuidadosa, não é, É verdade? Não verdade. destrói o carro. Todos, de cada 10 carros vendidos, eles falam assim, 11 eles dão preferência que tenha sido de mulher. Então é bem bacana essa conta, que é um acima, né? Porque a mulher tem esse cuidado, não é? Até faziam brincadeira sobre isso, teve uma propaganda muito feliz, acho que da Volkswagen, que mostrava uma idosa com um Golf. E, óbvio, ela mentiu tudo, que o carrinho era de uma idosa, que ela cuidava, única dona. E aí mostra os bastidores da velhinha tacando-lhe o pau lá nas autobahns da Alemanha, que é sem limite de velocidade. E é muito simpático isso, porque já virou até uma ação comercial, porque Sim. você vai comprar de idoso, vai preferir mulher, né, para você pegar o carro, justamente por essa questão. Eu faço muita caminhada a pé. Eu tenho umas casas
que eles preservam, né? Tem o carro lá que tem, vai, quase 80, 90 anos, com um plastiquinho bonitinho. Então os idosos, eles preservam com paixão. Né? Eu tinha conversado com você, foi o carro que eu levei minhas filhas para a igreja para casar. Então eu jamais vou desfazer. Então é bonito isso. É muito legal. E Milene, você entende tudo, motor, tudo. Troca pneu. Tudo que precisa fazer. Porque como eu comecei a cobrir esse setor no autódromo, cobrindo automobilismo, você acaba entendendo muito do carro mecanicamente. Ficando com os mecânicos Ali foi minha primeira escola, eu não tinha acesso ainda aos carros da indústria, os lançamentos, isso eu fui ter um pouco mais pra frente. E aí quando eu tive essa oportunidade de começar a testar os lançamentos, então vamos lançar um carro novo, chamam os jornalistas automotivos para testarem o carro para a imprensa antes do lançamento oficial para o público, para o consumidor. Mas eu aprendi mecanicamente do carro, então foi muito interessante. Gente, porque eu comecei legal, né? a sentir os carros, né? E como você entende mecanicamente, quando você anda num carro, você sente a suspensão, você entende você escuta, como que ela né? tá, tudo, o sabe? barulho. Você entende de outra forma o desempenho daquele carro, você entende onde é que tá o gap daquele carro, onde ele poderia melhorar. Então foi muito interessante, porque foi uma formação, eu não sou mecânica por formação, nem engenheira por formação, mas eu brinco que eu sou por osmose, assim, porque eu amo aprender, então eu grudo nos meus amigos mecânicos, eu grudo nos engenheiros, eles têm o maior prazer em dividir conhecimento comigo, que acho que as pessoas hoje também estão um pouco entusiasmadas com o que elas estão fazendo, né? As pessoas talvez não brilhem mais os olhos e tal. E eles me vêm falando assim, me fala tudo. Imagina, essas pessoas falam para mim 1 hora, que elas levaram anos para estudar, entendeu? E eu fico ali naquele nível de papo com aquela pessoa. E eles devem ficar muito felizes de você aprender e tá passando isso também para as outras pessoas, né? Super. Você sabe que eu tenho uma história que eu comprei meu carro com 17 anos, só que ficava na garagem porque eu não tinha carta, minha mãe não deixava eu dirigir. E aí ele tinha um probleminha, gente. Eu ia da minha casa e fazia estágio num hospital, era próximo. Só que sempre saía a correia dentada, que eu falava dentária. E você tá com... tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Tem até umas historinhas. Uns memes já. E aí, de tanto quebrar, eu perguntei pro mecânico se tinha alguma forma de eu chegar até ele, dele não precisar ir lá me resgatar onde tivesse quebrado. Sim. Ele falou assim, tem. Você vai ter que escutar o som do motor e trocar a marcha no tempo. Eu falei, é difícil? Ele, mas se você prestar atenção, você consegue. E, gente, eu aprendi a trocar a marcha até hoje, assim, eu acho que se eu pegar o carro, eu vou escutando o barulhinho, eu sei que tem que trocar a marcha. Exatamente, porque ele conversa com você. Olha a evolução, olha a evolução. Olha só. Mas vocês falando aqui, a gente percebe que todo final de ano as marcas lançam um monte de carros, né? Sim. No mundo inteiro. Que faz... Um carro não é feito para durar uma vida. E o que acontece? Que todo ano, vai chegando setembro, outubro, vai começando a chegar esse monte de novidades. O que é levado em consideração para lançar? É o seguinte, amigo. Hoje, na verdade, a gente tem muitas marcas com uma venda menor, tá, de carros. A gente já chegou a ser o 5º país, maior país de vendas e produção de automóveis. Hoje a gente ocupa a 8ª, 9ª posição. Mas, por que elas lançam tanto? Porque elas precisam levar você, entendeu? Ganhar você. Ainda mais com essa invasão de muitas marcas chinesas que trazem carros que são visualmente muito sedutores, internamente também, com muita tecnologia e um acabamento, porque lá na China, né, essas questões custam muito barato, tipo um couro, essas coisas que pra gente tem um custo muito grande para uma produção nacional, para eles lá é muito barato. Tudo é muito barato. Então, eles conseguem chegar num preço muito competitivo com os equipamentos que a gente, talvez, naquela faixa de preço ou faixa do nosso carro, não estava ainda tão acostumado. Então, tem várias coisas. A marca precisa o tempo todo, com menos público e mais marcas, ela precisa ser o tempo todo atraente. Como é que uma loja de roupa é o tempo todo atraente? Como é que, né? Lançando várias coleções. Hoje, as pessoas estão assim, né? A rapidez, lança um, já tem que lançar outro, porque aquele tem que ser melhor e cada vez melhor, né? Exato, então é muito mais para você ficar sempre tipo,
quente, né? Ter sempre uma novidade, que é muito o que acontece na indústria. Às vezes muda uma coisinha, da moda, né? sim, né? Exato. E tanto eles chamam facelift, fazem evento para qualquer coisa. A linha 2026, aí agora passa a ter farol LED de série, fazem um evento. É igual celular, né? Igual. Muda um Mas negocinho, eu vi vocês já duas aqui, essa tem paixão, né, por carro. Você aos 20 anos comprou, eu nem ceradeira conseguia dirigir, conseguia trombar. Para mim, o que mais me fascina é o carro sem motorista. Isso é ótimo. O que você acha disso? Amiga, eu acho que a gente, obviamente, caminha para uma humanidade em que dirigir é um trabalho. Sim. Né, a gente É estressante. É estressante, porque vamos combinar, por mais que eu goste de dirigir, virem agora lá da nossa região, né, que a gente Até é vizinha, vamos contar, sim. nós somos vizinhas. E até a Paulista, poxa, né, um trânsito. você entende, a parte prazerosa a gente está perdendo justamente por esse caos urbano que legal a é gente você vive. pegar uma estrada Exato, e que é o nome, vai, exato. dirige. Então essas coisas burocráticas que estão ficando muito puxadas, a gente amar delegar para um carro que dirige sozinho, porque você vai trabalhando, vai fazer uma reunião, vai conversando. Tem carros que se transformaram, já viajei o mundo todo para ver esses carros que ainda são, né? A gente tem uma questão de regulamentação, por exemplo. Por que os carros 100% autônomos ainda não estão circulando o mundo todo? Porque tem uma questão de legislação, vamos supor. Ele está vindo e aí aqui tem uma idosa e aqui tem um cachorro e o carro na frente freia, o carro tem que tomar uma decisão. Para direita ou para esquerda? Eu vou jogar para cima de quem? Hoje, quando você está ao volante, você é responsável por aquilo. Certo. Quando o carro dirigir sozinho, quem responde pela decisão dele? Então, carro autônomo atropelou uma senhora, o carro autônomo atropelou um cachorro. E assim, como eles vão setar aquela máquina? Quando você enxergar um animal, que ele enxerga um animal, que ele sabe, ó, isso aqui é um animal, isso aqui né, porque ele é doutrinado, né, para ver aquela silhueta, tal. Então, quem que ele atropela? Olha que loucura. Então, você vê como é complexo a gente chegar num momento em que a gente realmente vai ter vários. Então, existe vários carros autônomos já circulando, mas sempre numa área restrita, que criou uma legislação pré-estabelecida, alguns quarteirões. A gente ainda não tem uma coisa assim expandida para uma grande área expandida, justamente por todos os riscos e questões legais que isso envolve, né? É interessante o que você disse, até porque você falou da estrada, você está numa estrada, um bicho pode atravessar, ele tem que frear. Se ele não frear, ele vai acabar acontecendo um acidente horroroso ali. E o carro tem que decidir. Eu vou frear e talvez machuque quem está dentro, para tentar salvar aquela vida que está fora também. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Eu acho que são decisões que a parte humana, né, eu acho que consegue decidir com mais... E fica responsável por aquilo. Eu atropelei o cachorro, porque eu não vou atropelar uma senhora? Isso. Mas a associação dos cachorros lá vai ficar indignado com você, porque você escolheu o cachorro e não atropelou a senhora. É isso, mas aí tudo bem. Então você vai responder por isso, né, judicialmente, e cabe a alguém decidir se você foi uma pessoa ilegal, irresponsável, ou tudo bem, foi em legítima defesa de um outro ser. O outro problema que o mundo vê, né, com os carros é o combustível, né? Polui o planeta. Elétricos, né? Polui. A gente está caminhando, né, para ter aí uma solução mais viável, porque a gente só vê falando, os carros elétricos, mas é tão pouco, que não chega nem, como diz lá no interior, não faz nem cosquinha ainda. Você acha que há uma evolução para os carros elétricos ou eu sou muito cética em relação aos carros elétricos, né? É triste eu falar isso, mas não é porque essa questão sustentável, é porque o Brasil, ele é uma referência em energia limpa, tá? A gente tem o etanol, que é um combustível invejado no mundo inteiro e aqui ninguém dá valor para ele. Nós criamos um híbrido flex, ou seja, um sistema híbrido que tem um motor a gasolina, um motor a combustão e um motor elétrico, que você pode abastecer também com etanol. No mundo todo, ele normalmente é só a gasolina, no máximo o diesel. Só que quando você coloca o etanol nesse carro, ele é o híbrido mais econômico e mais sustentável do mundo. E a gente desenvolveu isso aqui. Ou seja, a gente fica tentando ter estação de recarga, investimento não sei o quê, que é uma coisa que está sendo um problema até lá fora, até nos países mais desenvolvidos, quanto mais aqui. Quando a gente tem biometano, biodiesel, são todos combustíveis vindo de fontes mais renováveis, mais sustentáveis.
Então, assim, o Brasil é muito criativo para essa matriz limpa, sabe? Então, a gente, na verdade, meio que, se a gente pensar em carro elétrico, a gente está lá no pelotão do fundo, 10% já, apesar que é impressionante o número, tá? 10% já das vendas no Brasil são de carros elétricos. Que foi recente, né? E foi recente, assim, eles estão vindo rápido, num crescimento rápido. Mas ainda assim, se você for pensar em termos de infraestrutura e tudo, é lá no pelotão do fundo. Por quê? Porque o carro elétrico não é democrático. Só tem um carro elétrico hoje quem tem pelo menos uma estação de recarga, seja em casa ou no trabalho. Aí você já está falando com, né, uma população bem menor, que tem talvez um ganho mensal que aquele carro possa ser o seu segundo carro, que é o mundo ideal, porque ele é um carro mais urbano, não é um carro para pegar pra estrada. Viagem. E nós não estamos falando disso no Brasil, já passei perrengue nos Estados Unidos, já passei perrengue na Europa com abastecimento de carro elétrico, né? Com a recarga. Então, assim, veja, o Brasil é enorme, né? Sim. Pensar que 90% do Brasil nem asfaltado então assim, a gente está falando com um nicho do nicho do nicho. Mas eu acho isso, acho que o Brasil podia ser, se a gente estivesse trabalhando etanol, híbrido flex, não sei o que, a gente está na ponta desse pelotão. Pensando numa corrida, a gente está lá na ponta. Lá na frente. E se a gente insistir na eletrificação, a gente vai ficar lá atrás e com muito custo vai chegar no meio desse pelotão, dificilmente vai liderar essa corrida. Eu vi até que você estava fazendo, foi uma... Eu não sei se foi uma experiência, o que foi sobre o lixo, né? Se transformando em etanol. O Brasil é tão criativo que a Ambipar... por isso que me veio à cabeça. Eu amo essas coisas, né? O Brasil é tão criativo que a Ambipar, que é uma empresa que ela tem que dar fim em resíduos sólidos, líquidos de empresas, tá? Então, eles têm muito contato com empresas alimentícias. Gente, bilhões e bilhões... lixo orgânico. Não, é um lixo orgânico. Toneladas e toneladas de alimentos são jogadas, descartadas no Brasil, absurdamente. Ou porque teve um problema na qualidade, ou porque venceram. Mas é um absurdo de alimento desperdiçado. Muita coisa. O que eles pegaram? Pegam todo esse alimento, resto de chocolate, resto de bala, resto de... Doce, principalmente açúcar. Tudo isso, eles extraem desse alimento que está vencido o açúcar novamente, né? E transformam isso em etanol combustível. Puríssimo, igual que a gente põe no carro. Então, resto de comida que é para o lixo, hoje já vira combustível. Eles já fizeram um teste? Fizeram teste. Aí chamaram uma empresa de engenharia que fez testes de consumo, fez testes de potência nos motores. E assim, matematicamente, igualzinho o etanol que vem da cana, que tem o processo que a gente já conhece, esse etanol que vem de resíduo de lixo, de orgânico, por causa do alto teor de açúcar. Olha, interessante como a gente tem... O Brasil é maravilhoso. Você chega com isso na Alemanha, tanto é que ganhou vários prêmios lá fora, ganhou prêmio nos Estados Unidos, ganhou prêmio na Suíça, na Suécia, e aqui ninguém nem sabe. Mas há possibilidade de ser usado? Eles não têm interesse em ter uma produção comercial, porque o negócio deles, na verdade, é dar fim no lixo. O que eles estão fazendo? Eles pegam esse etanol e abastecem a própria frota deles. Eles economizam uma grana. É um lixo que eles ganham para dar fim, e ainda transformam isso em etanol para carregar, para abastecer os carros deles. E economizam muito dinheiro com combustível. Olha que interessante. Muito interessante. Muito legal, gente. Nossa, quando eu vi, eu falei, não. Eu estava lá gravando isso. Tava gravando isso. Eu achei muito interessante. E mostrar para as pessoas, né? Olha só como o Brasil, a gente tem pessoas criativas que vão atrás e fazem acontecer. E a Milene Rios tem filhos, tem uma vida como a nossa corrida. É TV, corre pra cá, corre pra lá, e cuida da casa, e cuida do filho, e cuida do marido. É assim também? É assim, amigo. Você se divide em mil. É uma vida como de qualquer outra mulher, né? Principalmente mãe. Então, obviamente, né? Eu sempre tento dar conta de tudo no dia a dia, mas eu sempre brinco, né? Tem dia que eu não sou a melhor mãe, tem dia que eu não sou a melhor esposa, tem dia que eu não sou a melhor profissional que eu poderia ser, porque todo dia você tem que escolher qual é a guerra do dia mais importante, pressão, né? Então, são várias guerras, mas você tem que escolher qual é a batalha que você vai se empenhar mais naquele dia, né? Então, por exemplo, hoje é um dia que eu não gravei,
Então, hoje de manhã já dei mais atenção para os meus filhos, fiz o cabelo da minha menina, sabe aquelas coisas de mãe? Desci com ela até a perua, aqui no banho escolar, porque é uma coisa que eu não consigo fazer todos os dias. Aí depois vocês seguem a Milene lá no Instagram, que ela mostra ela fazendo lição com as crianças. Eu acho tão bonitinho. E chega uma loucura, porque vira uma hora que mistura tudo também, e é aquele caos, né? Eu tenho trabalhado muito para talvez ser mais leve, né? Porque a gente acaba como eu trabalho no universo masculino e tenho todo esse negócio, eu virei uma mulher que tem uma energia muito masculina, sabe? E aí eu tenho tentado voltar para esse feminino, que é o quê? O abraço, a que faz o cabelo, o carinho, a que faz a lancheira dos filhos. Por muito tempo eu não deleguei isso para alguém para poder ganhar algum tempo, mas eu entendi como isso era importante para me trazer de volta para um papel que eu não posso deixar de ocupar dentro do meu lar, né? Então agora eu não gosto de cozinhar, tá? Mas eu me esforcei porque a minha filha ama cozinhar, ama a cozinha, então eu falei, vou tentar cozinhar com você. Ela tem 9 anos, né? Ela que tá me ensinando a cozinhar. Mas vejam, tentando voltar mais para casa, né? Porque a gente cresce. Teve uma época que eu tive que colocar muito a faca nos dentes e acelerar, e principalmente por ser mulher nesse setor, porque você vai ter sempre que provar 2 vezes mais do que você tá ali por mérito, né? Então por muito tempo eu vesti essa capa de eu vou conseguir, eu quero isso para mim, eu quero trabalhar nesse setor e eu vou. Então acelerei tudo que dava. E agora eu tô voltando para essa minha... Mas hoje já dá para você voltar, já dá mais com as crianças. E fazer escolha, né, amiga? Sim. A gente chega num determinado momento da vida, já com mais maturidade, que você começa a escolher. Nem tudo vale a pena, nem todo trabalho, nem toda ausência. Acho bacana essa sua colocação, que você coloca um filho no mundo. Você paga para alguém cuidar? Você não, né, você só colocou. Eu acho que isso de fazer a lancheira, arrumar o cabelinho, de descer, faz E é tão uma coisa parte, tão gratificante que você olha pro rostinho deles, eles estão tão felizes com aquela coisinha que você fez. Não, né? é tão pouco, né, que amiga? você tirou 2, 3 minutos para colocar ali. Uma lancheira, para fazer um bilhetinho para eles. E foi pro fogão, se deu certo, ótimo. Quantas pessoas não erram a receita? Começa tudo de novo. Bem, né, amigo? Não, e cada um com a sua certo. habilidade também. Se eu não conseguir, pelo menos minha filha tá vendo lá que eu tô tentando. E qualquer pão com ovo também feito com amor fica delicioso, não é? Então, foi assim que a gente tá. E sempre na vida tem aprendido, olha, tá vendo essa receita que a gente errou? Desse jeito a gente não pode fazer mais. Sempre acaba trazendo um aprendizado. Claro, Exato, claro. exato. E nesse acelerado tem um projeto aí, né? Nessa aceleração pra lá, pra cá, teve um projeto, Mamãe Acelerada. E conta um pouquinho pra gente desse projeto. Isso foi muito legal, né? Tô aqui com uma Nutri, mas eu vou me entregar que eu engordei demais nas minhas 2 gestações. Uma engordei 28 quilos, na outra 22. Foi um absurdo, assim. Mas sem acompanhamento, sozinha, eu sempre gostei de comer. Sim. E aí, aquela história aí que agora eu tô grávida. Exato, amiga. Né? Eu realmente comi pra 5, eu acho. E aí eu tive a dificuldade de voltar muito pro meu peso e comecei a tentar fazer alguns programas. E tinha um que aparecia toda hora no meu Instagram, até existe hoje, chama Mamãe Sarada. Que era para você ficar fazendo exercícios com a própria criança, às vezes, na sala de casa mesmo. E aí eu tentei, porque você tá tentando nessa hora fazer tudo, mas eu tava naquela fase de licença maternidade, só vivendo para cuidar de um filho, é uma fase meio triste, sozinha, solitária, né? E eu comecei a desanimar. É muito triste você malhar sozinho na frente de casa. Eu acho triste malhar, né? Vou confessar aqui. E ainda mais sozinha no tapete de casa. Eu sei que eu desisti desse negócio. E aí eu olhei pro espelho para não me sentir pior. Falei, nossa, eu nunca vou ser essa mamãe sarada. Meu negócio é mamãe acelerada. Quando eu falei isso, me deu um clique. Eu falei, eu sou a mamãe acelerada. Tá tudo bem, não vou ser a fitness, você é a que acelera. E eu, com o corpo que eu tiver, como puder e como der. Então, foi muito legal que eu criei disso uma marca, até para diferenciar, né? Meu trabalho no autosport, ele é muito sério, é de uma empresa muito grande. E eu tenho também minhas opiniões como CPF, né? Então, tem a Milene CNPJ e a Milene CPF. E aí, foi uma forma também de diferenciar. Quando eu tava no modo Milene do autosport e Milene a mamãe acelerada. Que e aí podia fazer coisas engraçadas. Que podia dar minha opinião pessoal sobre as coisas, carros, marcas, enfim. E ainda tem. Ainda tem, exato. Tem eu uso o mesmo perfil. Não, eu uso o meu mesmo perfil. Sim. Só que toda vez que é um conteúdo mamãe acelerada, eu assino ali lá, que é pra dizer, é a minha Mas CPF. Quantas mulheres não são igual a você, né? Que levanta de manhã, tem que deixar a casa pronta, fazer o café, arrumar a criança e levar lá.
E aí sai para trabalhar. Tem que voltar, não pode se atrasar, porque tem que receber a criança. Gente, a sua história de mãe acelerada Eu brinquei, toda mãe é uma acelerada. Toda mãe, não tem essa de carro. Ela deixa de olhar para si própria, para poder olhar para o marido, para o filho, para casa, que não pode faltar nada. É toda mãe acelerada. Toda mãe, até brinco com isso, né? Mamãe é acelerada, todas são, não tem nada a ver só com o carro. A gente, né? E lá você dá, nessa hora você dá dica não só de carro, mas tudo, né? Porque em a convivência casa. das mulheres, né, com o carro. Então eu ajudo com cadeirinha, eu ajudo com tudo. Casa eu não entro muito, tô começando a entrar agora. Eu mais comecei, por pra carro. exemplo, eu comecei a usar uns recursos que nem envelopamento de carro, que é uma coisa para você customizar carro. Agora você usa a técnica para envelopar móveis. Olha. Aí eu descobri isso e fui na minha casa e transformei minha casa envelopando. É uma técnica Olha que que veio do legal. automotivo e agora invadiu Agora a casa. a casa. E eu comecei a mostrar. Tem o PPF, que é um material que você coloca em carros normalmente super esportivos, porque é um material muito custoso, que é justamente para você blindar o carro de pedrinhas, tal. É como se fosse filme, uma película da tela do celular, tá? E ela não muda a cor do carro, enfim, fica super bacana. E eu pus isso em vários móveis que as crianças estavam riscando, sabe? Que estava acabando com o móvel. Ou seja, eu trago muita coisa do meu universo para dentro da minha casa. É muito curioso isso, né? E essa aceleração toda, tem alguma coisa que você faz, algum hábito que para manter essa disposição, essa energia? Nada. Rezar e pedir força para Deus, né? Todo dia. Quando ela falou, eu pensei, ela vai falar se eu tenho algum hobby pra mim, se eu faço alguma... Nada, amiga. Eu sou assim, quando eu tô muito desesperado, eu ajoelho. Me ajuda, não, hoje Deus eu só me ajuda a dar conta, né? Aí vai. E aí vai, amiga. É muito louco, né? Porque é isso, eu tô tentando sair um pouco desse modo só ir fazendo. Acelerado. Só ir fazendo, né? Porque você para de pensar um pouco no que você tá fazendo, você só tá indo, né? Só vai, né? Só vai. Então Só eu tô vai. muito nessa fase de tentar desacelerar. Mas por outro aspecto, apesar de viver essa vida muito louca, quando eu estou descansando, eu tenho um rancho que mal tem sinal de internet. Olha que delícia. Bem afastado, de frente para uma represa, sabe assim? Então, quando eu posso, eu também desligo a chave geral, sabe? Fico lá, sem comunicação. Essa é a parte mais... Essa é a parte que volta a centrar. A calma de toda essa energia. Exato. A gente precisa disso, se desconectar. Muito. A gente precisa. E as crianças também, né? Eu levo elas lá, elas não conseguem nem ficar no celular, porque o sinal não pega. Elas ficam irritadas, porque hoje tudo para elas é ou naquele momento não serve mais. Sim. Então elas vão ficando irritadas, brincam de estilingue. Que criança que hoje brinca de estilingue, entendeu? Nada na represa. Sabe essas coisas que criança... Meu filho caça minhoca para poder pescar. Olha que aí, criança com delícia. hoje, Faz. né? Faz essas parte coisas, da não vida, faz. Então a gente tem se deliciado muito nesses momentos de pé na E onde grama a e gente na mora terra. também tem um pouquinho disso, Tem, né? a gente Tem mora no os condomínio já. macaquinhos, tem os passarinhos, Já é já uma delícia. dá um certo alívio nessa... É um pedaço de verde nessa selva de pedra. né? É verdade. São Paulo é uma cidade que consome a gente, né? É muito convite, é muita coisa social, é trabalho. Se você não for, é amigo do seu chefe, é amigo do seu trabalho. Meu Deus, a gente tem uma vida... As pessoas consomem a sua alma. Não, você que trabalha, está sempre em eventos, imagina, você vê, a gente, 7 horas é cedo para marcar um evento em São Paulo porque as pessoas ainda estão no trânsito. Sim. Não tem problema, vamos começar às 9. Exatamente. Tá, mas que horas isso acaba? No dia seguinte a gente tem que estar de novo 5 da manhã de pé, 6, porque também se você demorar muito vai levar 3 vezes mais tempo para chegar no outro local. E assim, no interior não tem muito isso, aliás, não tem isso. Restaurantes 24 horas em São Paulo. Muitas reuniões a gente marca, tipo 10, 11, meia-noite, sai de lá 2, 3 horas da manhã. É. As pessoas falam, vocês trabalham até esse horário? Trabalha até esse horário. A gente perdeu um pouco da A gente noção perdeu muito, do né? fim. Qual é o fim, né? Qual é o fim? Porque tem um começo no dia seguinte. Então, onde é que é o fim, né? E Milene, assim, como você vê hoje a TV, o Autosport, a TV, ela tá num momento, assim, diferente do que você tem na internet. Como você vê essa relação que as pessoas querem tudo rápido, né? Internet é tudo muito rápido. As crianças, então, é o dedinho ali, ó, o tempo Amiga, todo. é muito difícil, né? Eu até falei sobre isso, que a gente tá ficando com uns conteúdos muito superficiais, né? Porque você tem que ou fazer uma graça, ou fazer uma dancinha, ou falar o mínimo possível, senão você tá sendo chato, tá muito difícil. A gente tá ficando num mundo, no geral, muito superficial, sem aprofundamento. Lembra, nossos avós abriam aquele jornal, ficavam horas lendo. Quantas páginas, impensável Eu isso. tinha um vício, eu lia coluna social, eu era viciado. Tá vendo? O dia que eu não lia aquilo, nem que fosse meia-noite, eu tinha que folhear aquilo. Exato. Não, impensável hoje a gente ter isso, né? E a TV sofreu muito, porque a TV...
o budget dela é ter audiência. Tem audiência, tem receita, porque aí tem patrocínio, enfim. Então ela trabalha muito em cima disso. Então vocês podem ver que a TV está tentando se aproximar da internet, porque obviamente hoje todo mundo que quando assiste uma TV aberta, nós temos que pensar que existe um Brasilzão, mas eu conheço pessoas assim próximas de nós aqui que mal vê TV aberta mais. E então você tá lá vendo a TV e tá com o celular na mão. E a gente tem que ficar lutando para que o que a gente está mostrando ali naquela tela grande seja mais interessante do que o que você está vendo nessa sua tela na sua mão. Então, assim, é uma briga até desleal, porque o que está aqui é muito superficial. A gente quer fazer coisas muito legais lá. Então, acabou que a gente perdeu muito, eu acho, também, mesmo nesses programas. Quando dá o horário, você que trabalha na Globo, vou fazer até uma propaganda para você. Eu amo a Globo. Já passei por lá também, uma casa maravilhosa. Eu paro a minha vida para assistir a novela. Eu paro. Que legal. E esses dias eu estava numa reunião muito grande, com muitas pessoas, que ia ter uma coletiva. E eu liguei. Quando tocou a música da novela, as pessoas, o que você está fazendo? Vendo novela, as pessoas ficaram horrorizadas de ver. Você parou para ver novela mesmo? Eu paro para ver todos os dias. Eu não tenho esse hábito de ir lá pegar o capítulo de ontem. Eu tenho que ver na hora. É tão gostoso. Mas eu acho isso faz parte da minha geração. A nossa geração também gostava de assistir novela, uma coisa mais calma. Só que a geração de hoje é tudo muito rápido, não é, Milena? Ninguém quer ver novela, eles já querem saber. Eles me perguntam, mas o que vai acontecer? Eu digo, não, eu tenho que assistir. Já passou a novela. Mas se eu for ver o final, não tem sentido. Mas o problema é que eles não querem esperar o outro dia. É igual pra série, ver o porque final. Série você vai assistindo. Porque eles têm um conteúdo parte 1, parte 2. O parte 1 tem 30 segundos, o parte 2 tem 25 segundos e acabou a história da pessoa. E a pessoa só divide em duas para poder te reter lá no TikTok, para poder você voltar lá e continuar engajando o perfil dela. Mas quando você falou de ler, eu fiz faculdade, eu fiz jornalismo e fiz nutrição. Porque eu fiz nutrição. Aí você se forma, você descobre que não é aquilo, você tem que ser sério. E eu não sou sério nem comigo. Fiz jornalismo e me encontrei. Que legal. E naquele tempo a gente era obrigado a ler um livro, pelo menos, por semana. Os filhos de um amigo meu falaram assim, tio, você conhece alguém que cobra para ler o livro para mim? No tempo de você lia, é o prazer que você está tendo de ler, de descobrir uma história. Quando eu fui tentar fazer ele entender, você vai viajar na história, já não estava mais perto de mim. É tudo muito rápido. Eles querem para amanhã. Isso que você falou da relação internet e televisão, acaba até prejudicando tudo isso. Exato. Essa vivência. Porque se você só vai entregar o que as pessoas estão consumindo, exatamente. Né? Você entende? Então, se as pessoas estão consumindo superficialmente, a TV acaba sendo obrigada a ficar com conteúdo também raso, difícil. E hoje ninguém quer perder o tempo de estudar, de fazer um curso, para depois ir para frente das câmeras e falar alguma coisa com conteúdo. Eu vi até que você falou primeiro, você gasta tempo sendo e depois aparecendo. Hoje as pessoas só aparecem. Se elas são realmente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Você compra aquilo que está lá. Que está falando, E o que acontece hoje é a fama, é hoje. Hoje eu sou famoso, não importa o quanto, eles pagam com a vida isso. Existe uma campanha para as pessoas tomar cuidado, né, com as fotos de selfie, os vídeos, porque as pessoas acabam perdendo a vida. Hoje eu estou famoso. Nós três aqui na nossa profissão, os meninos que estão aqui também com as câmeras, todo mundo está, né, se preparando. Aí você é famoso dentro do que você faz. Existe um tempo, existe um cozimento. Você não pode comer nada cru. E as pessoas... É hoje. Hoje eu estou fazendo... E você faz o que com essa fama? Fama não traz dinheiro. E assim, gente, eu vejo até as pessoas indo para esse lado, profissionais fazendo dancinha para poder ter, e não é culpa, é porque você tem para você você fica até pensando, tá tudo bem, porque tá rendido, precisa chamar atenção. Hoje o grande marketing são essas redes sociais e a pessoa precisa chamar atenção de alguma forma. Mas isso que eu estava falando outro dia, que eu acho o seguinte, a gente está indo tão rápido e de uma forma tão superficial que eu realmente torço para um momento em que, por exemplo, tomar um café coado num coador de tecido, tomar um suco de uma laranja que foi... Sabe assim, umas coisas? Eu acho que a gente vai acelerar e vai voltar. Porque tem muito disso no carro. Ontem eu fiz uma matéria disso, a volta dos câmbios manuais, com carros esportivos que não tinham mais câmbio manual. E por que eles voltaram? Porque existe ainda um público dizendo, eu não vou nessa velocidade de vocês, eu não quero essa automática.
automação toda. Eu quero ter o prazer de sentir o meu carro. E nada como um câmbio manual, seja ele em qualquer segmento, para você se conectar, se sentir até que é você quem manda naquele carro, entendeu? Você sabe que na nutrição também está acontecendo isso. As pessoas estão voltando a se alimentar de forma mais natural. Ai, que legal. A gente está vendo isso. Eu começo a ver essa mudança também. Eu acho que essa parte já está começando a voltar. Eu acho que até por causa da nova geração, que nem a gente falou, tem uma geração ainda que está meio perdida, que não quer nada com nada, que quer essa coisa rápida, mas tem uma molecadinha mais novinha, eu cito meus filhos, eu fui num festival de sertanejo com os meus filhos, cometi essa loucura. Minhas meninas queriam muito ver um festival sertanejo, e meu menino detesta, mas em casa a gente anda em grupo, anda em bando, uma vez eu faço o que você quer, uma vez a gente... E aí levei essa turma toda. E meu filho, que estava horrorizado já com aquilo tudo, com aquele som que tudo ele detesta, ficou observando as pessoas, obviamente. É aquele vape sem parar, que todo mundo usa esse vape. É aquela beijação de boca sem compromisso, porque ele viu uma beijando aqui, outra já estava beijando, virava aqui, beijava lá. E bebida, muita bebida, umas pessoas já começando a ficar mais tontas e tal. Aí eu fui usando aquele cenário. Aí você fala, não era pra criança, era um show da Ana Castela, era pra criança. Tá? Só que nesses shows vai juntar todo mundo. Tem. Censura livre, então. É censura livre, tava todo mundo. Aí, desde que eles estivessem com o pai lá. Só que eu não podia blindar os olhos, né? Então, numa ocasião dessa, eu comecei a conversar com eles. Falei, esse vape é uma loucura, faz mais mal do que cigarro, dizem, né? Tem muita gente, isso aqui. Falei, nem a mamãe nem o seu pai fumam, então não vão pra isso, tá? E, na verdade, eles ficaram olhando pra mim e falaram, mãe, você não precisa me falar nada disso. Eu nunca vou fumar essa porcaria. Eu sou um atleta, eu quero jogar bola. Eu não vou... A diferença, Exato. Eles estão numa pegada muito mais sadia. Eu não vou me Sim. acabar. Olha que vergonha isso aqui. Tá trançando as pernas, não consegue nem andar com a amiga, sabe assim? Então, foi bonitinho, porque eu quis tentar usar aquele exemplo ruim, já meio que pra educar as crianças e não precisei. Eles já a consciência deles tá pronta, sabe? Já estão procurando algo mais natural. Mais leve, sem tanta bagunça. Você vê que até quando eles saem, né, em baladas, eu vejo assim um pessoal só com água, não bebendo tanto. Ainda tem muita gente bebendo, mas eu acho que o pessoal está partindo para essa parte do esporte mesmo, né, praticando o esporte. Eu acho que sempre dizem, né, que vem uma geração muito diferente da outra, né? Sim. Então a gente é talvez uma geração que tem acelerado demais, aberto mão demais da vida, assim, da qualidade de vida, da saúde. Eu digo isso, levanta minha mão, porque eu não sou um exemplo de alimentação saudável, de vida. E agora vem uma geração bem mais consciente nesse sentido, e aí depois, né, a gente tem umas oscilações de gerações. As pessoas estão procurando um estilo de vida mais saudável, não trabalhar tanto. Exato. Né? Mas o que você falou, se você olhar para trás, você falou que as gerações vão trocando de hábito. E realmente, a minha, todo mundo fumava, começava a fumar aos 12 anos de idade. Então você chegava dentro do banco, tinha umas que tinha pachorra de botar uma latinha de atum, era o cinzeiro. Então tinha cinzeiros grandes na fila do banco. Você fumava no avião. Dentro do carro, fumava no avião. Pra mim é surreal. A gente ia pro interior, então assim, eu estava aqui no banco, então ela não fumava, era fumante. Então eu ia a viagem inteira jogando fumaça nela. Então, dentro do restaurante do lado você tá comendo, a boate, a pessoa na discoteca, você chegava em casa com a blusa toda furada, porque as pessoas encostavam. E você tava fora se você não fumasse, né? Você não era da tribo então mesmo, você vê se como você não mudou. fumasse. E como você voltava. Fedido a cigarro. Então as gerações elas vão mudando, elas vão se conscientizando. Eu acredito que você falou é muito importante, essa correria, essa loucura. As pessoas não estão mais suportando. Tem que parar, tem que dar um break. Não é? É muito legal a gente falar disso. Eu tenho que ver a vida passar. Outro dia eu passei, fui no Museu do Ipiranga, você para ali, parece que o tempo parou. Aquelas árvores, os passarinhos, tem macacos ali. As então, pessoas não olham mais. Não se olham mais, primeiro que estão no celular. E não olham mais a paisagem. Você passa e nem viu nada. Tá todo mundo no seu... Se o cara não tá dirigindo... Dentro de casa, um manda WhatsApp para o outro. É, uma loucura. Eu quero morrer com isso. Foi muito legal você falar de geração, porque tem uma picape recente que a Fiat lançou, chama Titano. E ela é um projeto bem antigo que a Fiat deu uma mascarada, assim. Deu um tapa e pareceu um carro mais novo e mais moderno. Só que ele tem sinais de que é um carro de idade. Um dos sinais é um cinzeiro. Olha que hoje todo mundo, na verdade, troca aquilo por uma tomada 12 volts. Sim. Faltou cuidado da Fiat de tirar aquele emblema de um cigarrinho e trocar por uma tampinha de 12 volts. É o mesmo recurso, só troca a função ali, né? E meu filho viu aquele e falou, mãe, que horror. Um carro que vem com um negócio pra você acender um cigarro.
que isso? Aí eu fiquei pensando, cara, que louco, né? Você vê, Olha uma coisa só. de 12 anos atrás, 13 anos atrás, ou seja, já é uma mentalidade completamente distinta. Ao mesmo tempo que os carros hoje evoluíram tanto que eu acho que tem muita gente ficando para trás. Por exemplo, o meu sogro, ele ama Kicks, Nissan Kicks. Aí o Kicks sempre foi o mesmo carro por muito tempo e por isso que os idosos gostam. Muito comando manual, muito simples, manutenção barata, é o que é, tem acabou, nada. sem firula demais. Aí lançaram um novo Kicks. Claro, a marca quer ficar para trás. Não. 2 telas gigantes que cortam todo o painel e tal. E o carro lindo por dentro e por fora. Mas ele já não Eu quer. falei, ele vai amar esse carro por fora. Quando ele entrar por dentro, Não ele vai ser. não vai se sentir convidado àquele carro. Olha. Porque é muita tecnologia. É. Então, assim, a gente também está acelerando e ninguém está levantando a mão. Não tem estagiário, acho que nas montadoras, como eu era estagiária lá no começo, pentelha, que levante a mão e fala, gente, mas vocês chegaram a pensar em todo mundo? Vocês acham que todo mundo vai acompanhar esses recursos? Está tudo em 2 telas? tecnologia, Todos os comandos estão dentro de 2 telas, você não tem mais quase botão físico. Isso é, né, é democrático? Isso as pessoas estão preparadas para isso? A gente está conseguindo preparar? Não tá, amiga. Eu trabalho com carro, toda hora eu entro no carro, o lugar é diferente, é sempre dentro do multimídia, você tem que entrar em 19 telas para achar o comando que você precisa. Eu tenho dificuldade. Um tem o freio de estacionamento aqui, o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Gente, não tá... E até Vamos você... achar Vamos achar um termo, né, para todo mundo. Vamos, exato. Então, eu que trabalho com isso, estou com dificuldade. Você imagina as pessoas, né? Claro. Milene, eu sou a garota da última pergunta. A última pergunta. Aqui, ó. Respira fundo. É sempre assim, Tá a bom. última pergunta fica comigo. Tá bom. Aí eu queria que você falasse pra gente um carro para as mamães que elas vão amar e que vão ter toda a tecnologia e vai ser muito legal para elas. Qual o carro que você indicaria para as mamães hoje? Eu não vou indicar só um carro, vou indicar mais que um. Sim. Eu vou indicar marcas, tá? Eu acho que as mães, elas talvez não saibam que existe um desenvolvimento que é invisível no carro, que é segurança estrutural. É o quanto aquele carro foi bem construído com aços de primeira qualidade para, no caso de uma colisão, você ter mais riscos de sobreviver lá dentro ou não. Acho que se toda mãe soubesse que existem marcas que investem muito nisso e marcas que não investem nisso, Gente, isso seria olha, um fator de decisão de compra. Então, toda oportunidade que eu tenho é de dizer para elas, procurem carros que sejam 5 estrelas nos critérios de segurança. Porque estar dentro de um carro que foi desenvolvido, que investiu naquilo que os seus olhos não veem e aquilo que não vende, né? Porque, Sim. veja, é muito difícil para a marca continuar insistindo em investir numa coisa que ninguém dá valor, né? Mas pode salvar a vida dela. Eu lembro de um caso uma vez que um carro foi... Um idiota acelerando na estrada, bateu numa Tiguan da Volkswagen, com 2 crianças especiais lá dentro. Ai, meu Deus. Todo mundo sobreviveu. Se você vê o estado do carro, aí eu falei, eles sobreviveram porque eles estavam no carro certo. Dependendo do carro que aquela família estivesse, ela não estaria viva. Nem Então, as se as mães... crianças. Óbvio, tem vários tipos de acidentes, e tem acidentes que nem o carro mais seguro do mundo vai conseguir te salvar. Mas se você tem a possibilidade de dar uma chance maior para você e para sua família, principalmente pelos outros, porque a gente não dirige por nós dirigimos pelos Claro. outros, né? Da gente sobreviver a um acidente de trânsito, então procurem essas marcas. Normalmente é Toyota, Volkswagen, Honda, vão muito bem nesse tipo de teste, porque investem nessa segurança estrutural, que é algo muito pouco falado também no Brasil. E não só para as mamães, né? Para quem quer um Família. família seguro, Exato. essas são as marcas. Muda todo o critério quando você tem um filho, né? Não é mais você, né? Na sua Não. garupa já tem outra e você não é mais, não é só você por você E eles mesmo. são carros grandes, né? São todos carros grandes. Então, você tem o Volkswagen Taos, 5 estrelas. Você vai ter Corolla Cross, que também é super bem conceituado. Você vai ter os SUVs da Honda, tem HR-V, enfim. Tem bastante opção aí, mas é por marca mesmo, né? As mulheres gostam desses Sim. SUVs, tem os pequenos e os médios. Mas, assim, é bom elas começarem a entender marcas que, de fato, investem nisso. Ó, gente, dica de ouro para vocês aqui. bacana. Exato. Olha, a gente vai estar chegando ao fim, mas foi assim um dia tão produtivo. gostoso, a gente eu aprendeu adorei tanto com conversar você. com você. Ver uma mulher falar de carro, que é tão difícil, né? Difícil. E você colocar ali a sua cara e falar assim, eu sei, eu vou debater, eu entendo, é muito bacana. Milene, pode falar pra gente o dia do seu programa, o horário, que a gente agora quer acompanhar Ai, você. que legal, As muito redes bom. sociais. Vou contar tudo. Bom, o Autosport ele entra todo domingo às 8 da manhã
especialmente até o dia 14 de setembro. A gente está entrando às 7 da manhã, porque tem o Brasileirão Feminino rolando, então a Globo está dando espaço até para o futebol feminino, então ela mexeu um pouco na programação dela. Então até 14 de setembro às 7 da manhã, a partir do dia 21 de setembro a gente volta às 8 da manhã todo domingo na telinha. E eu tenho um Instagram pessoal que é o @MileniRios, com 2 S no final, e lá é muito legal porque apesar de ter uma comunidade ainda média, mas eu tenho uma interação muito direta com as pessoas, então eu respondo todo mundo, então olha que podem legal. me Tem contatar o Acelera, por lá. a Mamãe Acelerada, que é tá tudo lá lá dentro, também. e lá eu vou dividindo um pouco do meu trabalho, um pouco dessas dicas, um pouco de tudo que eu sei, eu vou misturando tudo lá, porque é o que dá tempo de fazer, né, amiga? Milene, muito obrigada Eu que por você agradeço. disponibilizar nessa loucura de programa, Mamãe Acelerada. Exato. Você disponibilizou esse tempinho para falar aqui com a gente. Foi um muito prazer. Eu obrigada. agradeço também. Para mim não foi nem um bate-papo, foi uma aula. Ah, Amei. é muito Foi mesmo. gostoso, Muito obrigado, muito viu? bom. Obrigado, Obrigada, gente, obrigado. foi demais. Obrigado.